A paz do Senhor, meus queridos irmãos, Deus nos abençoe no nome de Jesus. Irmãos, chegamos à nossa última lição da EBD, Lições Bíblicas, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. A nossa última lição, lição de número 14, Missões e a volta do Senhor Jesus. E antes de entrarmos, de irmos para a introdução e explicarmos essa lição de hoje, estou aqui em minhas mãos a nova lição, meus irmãos, da nossa EBD, do primeiro trimestre de 2024, meus irmãos, com o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Um tema maravilhoso, meus irmãos. Aqui está o livro, aqui está a lição. Um tema maravilhoso a respeito desse assunto. Uma bênção do céu mesmo. Eclesiologia, o estudo da igreja. Vai ser um estudo poderoso para a honra e glória do Senhor. Assim como esse estudo, até nesse dia, até nessa lição de hoje, tem sido poderoso sobre missões e evangelismos, assim será também desse próximo ano, né? Que serão diversos trimestres e diversas revistas para estudarmos. Enfim, missões e a volta do Senhor Jesus. Texto áureo vai nos dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Verdade prática. A grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Irmãos, nós somos, principalmente nós assembleianos, nós somos pré-tribulacionistas e acreditamos categoricamente que a igreja será arrebatada aos céus antes da tribulação que a terra irá sofrer. Então, irmãos, nós que acreditamos assim, nós temos que ser urgentes enquanto a pregação e o evangelho para ser pregado no mundo. Nós temos que tomar essa causa com urgência, porque Mateus, capítulo 24, verso 14, diz aqui no texto áureo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. O arrebatamento. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 24, verso 3 ao 14. Verso 3 ao 14. Então, irmãos, o Senhor, Ele pode voltar a qualquer momento. Então, isso deve causar uma urgência na igreja da atualidade, já que estamos vivendo não somente os últimos dias, mas podemos falar que as últimas horas da igreja na terra. Estamos no finalzinho desse trabalho parturiente, se podemos assim falar. Estamos no final dessa caminhada. Então temos que saber a urgência enquanto a pregação do Evangelho, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A introdução, ela vai nos dizer que a compreensão a respeito da iminência do arrebatamento da igreja, ela traz para a igreja uma urgência na pregação do Evangelho, tanto para a igreja, para a igreja primitiva ou para todas as outras igrejas como os vemos, mas também a nós pentecostais, né? Que ainda assim, ainda mais acreditamos na iminência do arrebatamento da igreja. Então, e podemos ver que isso tem base bíblica, por quê? Porque nós vimos em Atos dos Apóstolos que as pessoas vendiam as suas propriedades porque já estavam acreditando que a volta de Jesus seria naqueles dias. Então eles tinham essa iminência do arrebatamento, eles tinham essa urgência em pregar e fazer a obra de Deus e servir a Deus enquanto se tinha tempo, na igreja primitiva. E assim nós pentecostais também acreditamos assim. O primeiro tópico é o seguinte: alcançando o mundo até que Cristo volte. Primeiro ponto: e este evangelho do reino será pregado. Primeiro, que evangelho é esse? Qual é esse evangelho do reino? O que ele prega? Qual é o seu conteúdo? O conteúdo do evangelho do reino é a mensagem a respeito do perdão de pecados e uma nova vida em Cristo.
da realidade da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Jesus morreu para nos perdoar, foi para a cruz, morreu para nos perdoar e ressuscitou para a nossa glória. Então, a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, essa que será pregada em todo o mundo, e então se ouvirá, é a mensagem de salvação salvífica, como escutamos na aula passada, de transformação, de perdão, de arrependimento, de transformação, de mudança de vida. Temos que entender algo aqui claramente. A Bíblia diz, e o Evangelho do Reino será pregado a todos os povos em testemunho, e então virá o fim. Não está falando que o Evangelho será crido por todo mundo, não. O Evangelho será escutado, entendido e cada um dentro de si irá tomar a decisão. Mas só depois que todo ouvido ouvir e todo coração receber a mensagem do Evangelho virá o fim, conforme está escrito na palavra de Deus. Segundo ponto, a urgência da tarefa. Por isso os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os talentos concedidos por Deus de modo a dar frutos antes da volta do Senhor Jesus Cristo. A colheita e a ceifa. A colheita é feita pela igreja. A igreja prega, os frutos são as almas e a igreja recebe, é colheita. Mas a ceifa quem fará é o próprio Senhor. No dia da vinda do Senhor, o dia que Ele separará o justo do ímpio, o certo do errado, o puro do impuro. A ceifa é do Senhor, mas a colheita é da igreja, de almas é da igreja, pela pregação do Evangelho. Temos que ter essa urgência. Segundo ponto, e já o final da nossa lição, a volta de Jesus, ou melhor, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Primeiro ponto, a relação da volta de Jesus e missões. Irmãos, temos que entender o seguinte nesse ponto. Os cristãos devem trabalhar pela salvação de almas dos homens com todas as suas forças. Para esse serviço, temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus, que não deseja que ninguém pereça. Então, nós temos que entender que as missões, até onde aqui estudamos, evangelismos, pregação, o ID, a grande comissão, ela tem que ser feita com urgência porque Jesus está voltando. E o próprio Deus nos disponibiliza o quê? Força para pregar e ganhar almas para Cristo, o Espírito Santo para fazer a obra ser bem sucedida e a própria vontade de Deus, que quer que todo homem chegue à salvação. Ok? Último ponto. O chamado para a igreja. Nesta última hora da igreja no mundo. Então, a igreja recebe um chamado. Um chamado não somente antigo, mas atual. De pregar o evangelho. Um chamado de levar a salvação ao necessitado. Irmãos, encerramos as nossas lições desse trimestre, mas com a importante lição, a volta de Jesus, missões e a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser frutíferos, irmãos, temos que ser uma igreja relevante, temos que ser uma igreja em ação, uma igreja em fervor, enquanto é dia, enquanto podemos trabalhar. Virá noite que o Senhor Jesus voltará e nos levará para os céus, e aí a igreja não irá trabalhar mais, e esse mundo ficará aqui. Enquanto estamos aqui, temos que ser sal e luz. Temos que pregar o Evangelho e receber as almas para o Senhor nosso Deus. As vidas. Então, meus irmãos, essa é mais uma EBD, Lições Bíblicas. Deus abençoe a cada um de nós no nome de Jesus. E espero os irmãos no primeiro trimestre do ano 2024 com as lições O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Deus nos abençoe e até lá, no nome de Jesus.